noite. Bem-vindo ao Sopro do Ser. Lembre-se de quem você realmente é. Agora é o seu momento de desacelerar, de deixar o dia terminar e de permitir que o silêncio faça o que ele sabe fazer: reorganizar você por dentro. A partir de agora, não há nada que precise ser resolvido. Não há nada que precise ser respondido. Nada que precise ser decidido. Então, apenas deite-se. Ajuste o seu corpo e permita que a sua respiração encontre um ritmo natural. Inspire lentamente pelo nariz, sem forçar. Retenha o ar por alguns segundos e agora solte o ar pela boca, como se estivesse liberando o peso invisível do dia. Faça isso mais uma vez. Inspire. E agora, ao expirar, imagine que cada preocupação começa a perder a intensidade. Lembre-se, você não é as tarefas que executa, não é os papéis que desempenha, não é as expectativas que os outros projetam sobre você. Existe algo em você que permanece, mesmo quando tudo muda. Existe algo em você que observa, algo que sente, algo que continua sendo, mesmo quando o dia termina. E é esse algo que vamos recordar agora. Seu corpo repousa sobre a cama. Esse corpo que trabalha, que caminha, que resolve, que enfrenta. Esse corpo que muitas vezes se cansa de tanto responder às exigências da vida. Pense nele agora como o instrumento precioso que ele é, o veículo maravilhoso com o qual você está vestido. Um vaso de barro que permite que você experimente o mundo físico
Mas ao mesmo tempo, lembre-se que você não é apenas o vaso. Você é a consciência que habita nele, a presença silenciosa por trás dos pensamentos, o espaço onde as emoções aparecem e desaparecem. Observe seus pensamentos agora. Talvez surjam imagens do que aconteceu hoje. Conversas, pendências, preocupações. Não lute contra eles, apenas observe. Perceba que existe uma parte sua que consegue notar esses pensamentos e, se você consegue observá-los, então é porque você não é eles. Essa percepção simples começa a dissolver tensões profundas. Inspire. Retenha o ar por alguns segundos. E agora expire. E ao expirar, permita que a sua testa relaxe. Relaxe também os seus olhos. Solte, relaxe a sua mandíbula. Afrouxe a língua dentro da boca. Desça a atenção agora para o seu pescoço. Relaxe. Para os seus ombros. Relaxe. Sinta-os como se estivessem derretendo em direção ao colchão. Se houve cobranças hoje, se houve críticas hoje, se houve exigências demais, elas pertencem ao campo das experiências humanas. Elas fazem parte do cenário, sim. Mas você não é o cenário. Você é o observador do cenário. Seu peito sobe e desce suavemente nesse momento. Cada respiração é um lembrete de que a vida acontece sem que você precise controlá-la. Coração bate, a digestão acontece, as células trabalham silenciosamente. Existe uma inteligência natural cuidando do seu corpo agora. Enquanto você relaxa, ela continua atuando. Permita-se confiar nisso. Dirija sua atenção agora para os seus braços, cotovelos, mãos e dedos. Sinta qualquer resquício de tensão se dissolvendo. Agora, leve sua percepção para o abdômen e solte. Relaxe. Não há necessidade nenhuma de manter firmeza nesse momento. Relaxe e distensione seus quadris, solte-os no colchão, suas coxas,
seus joelhos, suas panturrilhas e seus pés. Seu corpo inteiro começa a entrar em um estado de repouso profundo neste momento. E enquanto o corpo relaxa, você começa a se lembrar. Durante o dia, é comum se identificar apenas com as demandas, com os compromissos, com as metas, com as contas, com os conflitos, as discussões. Aos poucos, a pessoa se confunde com aquilo que faz, se mistura com aquilo que resolve, com aquilo que precisa sustentar. Aí então surge o cansaço, não apenas físico, mas o cansaço existencial. Porém agora, neste exato momento, você não precisa sustentar absolutamente nada. Imagine que, por alguns minutos, você possa colocar no chão todas as responsabilidades, como alguém que retira uma mochila pesada das costas. Sinta o alívio. Existe uma parte sua que não foi ferida pelas críticas, que não foi diminuída pelos fracassos e que não foi inflada pelos elogios. Ela apenas é. Essa é a sua identidade essencial, silenciosa, estável, presente. Permita que essa percepção se torne mais nítida. Você pode imaginar agora uma luz suave no centro do seu peito, não como algo místico, mas como um símbolo da sua consciência desperta. Essa luz não depende do que você conquistou hoje. Ela não aumenta ou diminui conforme os resultados. Não. Ela simplesmente existe aí. Quando você passa o dia inteiro imerso nas exigências do mundo, é como se a poeira disso tudo cobrisse essa luz. Mas a poeira não altera a essência da luz. Agora, a cada respiração tranquila, é como se essa poeira estivesse sendo gentilmente removida. Inspire e, ao soltar o ar, permita que preocupações se afastem de você como se fossem nuvens. Se algum problema insistir em aparecer, diga internamente: agora não. Amanhã você lidará com ele com mais clareza. Seu corpo agora começa a ficar mais pesado ou talvez mais leve. Qualquer sensação é bem-vinda.
Enquanto você adormece, o seu organismo inicia processos profundos de restauração. Os hormônios buscam o equilíbrio. Os tecidos do seu corpo trabalham e se regeneram. O cérebro organiza as memórias. Quando você dorme em paz, seu corpo trabalha a seu favor. Mas, por outro lado, quando você leva tensão para o sono, ele precisa dividir a energia entre descansar e, ao mesmo tempo, lidar com o estresse. Hoje, você está escolhendo descansar de verdade. Repita mentalmente sem esforço: eu não sou apenas as minhas obrigações. Eu não sou apenas os meus pensamentos. Eu sou a consciência que observa. Eu sou o Espírito. Deixe essas frases ecoarem suavemente. Talvez você perceba um espaço interno se abrindo, um silêncio mais amplo. Esse silêncio não é vazio, ele é completo. A vida cotidiana continuará existindo amanhã. É claro que haverá compromissos e haverá desafios, mas quando você se recorda de quem é além do papel humano, algo muda. Você age, mas não se perde na ação. Você resolve, mas não se confunde com o problema. Você participa do mundo, sem esquecer de si. Agora, sinta seu corpo quase adormecido. Seus pensamentos começam a ficar mais espaçados, mais lentos, como se estivessem se afastando. Permita que o sono venha naturalmente. Não tente dormir, apenas continue relaxando. Imagine que você está flutuando em um espaço seguro e silencioso. Nada exige nada de você aqui. Apenas existir já é suficiente. Seu corpo, esse vaso de barro, está sendo cuidado agora pela própria inteligência da vida. E você, a essência que o habita, pode descansar. Se amanhã você abrir os olhos, talvez perceba algo diferente. Talvez um pouco mais de leveza, um pouco mais de clareza, um pouco menos de identificação com aquilo que passa, com aquilo que pesa, com aquilo que você tem que suportar diariamente. Isso acontece porque antes de dormir, você se lembrou. Lembrou que é mais do que o cansaço, mais do que as cobranças,
mais do que as circunstâncias. Agora, entregue-se completamente ao repouso. Deixe a respiração cada vez mais suave, quase imperceptível. E enquanto o sono se aproxima, permita que a última sensação consciente seja esta: você está em paz. Você está seguro. Você é mais do que o dia que terminou. Boa noite.